Muito boa noite! Tudo bem, gente? Esperar aí o pessoal ficar online pra gente começar aqui a conversar um pouquinho enquanto minha convidada não vem. Olha, minha convidada já entrou, foi a primeira a chegar. Muito boa noite, pessoal. Olha, hoje, dia 31 de outubro, Dia das Bruxas. Vamos fazer uma live pra lá de especial com o Instagram Sombras do Recife. A gata, ela simplesmente, gente, ela trabalha com coisas paranormais, estuda, é roteirista de terror, tem longa datas aí de trabalhar nessa área, nesse tema tão legal. E ela já tá aqui, eu não vou nem perder muito tempo que eu já vou chamar ela pra gente começar um bate-papo bem legal. Um beijo aí pra Iago, pra Clécio, pra todo mundo que tá entrando. Vou mandar agora o convite pra ela, que ela já chegou. Vou mandar aqui. Cadê ela? Carregando. Oi, tudo bem? Olá, Muito boa tudo bem? noite. Graças a Deus aqui Boa tá tudo bom. noite. Um feliz Halloween pra você. Para você também, muito obrigada pelo convite. Vai ser assim uma coisa incrível poder participar. Olha, eu que agradeço por você ter aceitado, sempre tão simpática. Já faz meses que a gente vem conversando, né? E chegou o Exato. nosso dia especial, Dia das Bruxas, um dia legal, um dia de contar histórias de terror. E a gente preparou uma coisa bem bacana para vocês. Uns contos aí para contar para vocês também. Mas antes eu queria conversar um pouquinho com você sobre o seu trabalho mesmo. Primeiro eu queria saber quando foi que você começou a perceber que você era uma pessoa sensitiva, uma pessoa que tem um olhar assim meio sobrenatural para tanta coisa que pessoas normais talvez não entendam. Normais que eu falo, pessoas que não têm esse dom, porque eu acredito que seja um tipo de dom, né? Pois é, veja só, eu acho que quem lida com terror, quem trabalha com terror, né, sempre tem um pezinho no que dizem de natural e um pezinho no sobrenatural. E se você, assim, gosta já do assunto, naturalmente você vai chegando mais perto, né? E as coisas também se aproximam de você. Quando eu era criança, eu até tenho uma das perguntas que é para falar sobre visões de infância, né, e tudo. Eu escutava muita coisa. Então eu sempre fui mais médium auditiva do que de ver, entendeu? Então eu escutava mais do que via. E tem tanto coisas legais e bonitas como coisas terríveis, né? A gente tem os dois lados da moeda. Mas é desde a criança que isso acontecia comigo. Assim, na hora que você fizer uma pergunta sobre a minha infância, eu vou falar sobre o que eu via quando eu era criança, né? Mas é sempre aquela coisa, né? Eu sempre gostei de terror, eu sempre trabalhei com terror, eu desenhava histórias de terror quando era criança, assistia séries de terror. Minha mãe não gostava muito, mas eu ia, né, atrás e fazia. E assistia escondida às vezes, lia escondido o livro de terror. E, assim, quando você está destinado para uma coisa, é melhor você nem tentar fugir, né? Aquele caminho é o caminho que você vai e pronto. Opa! Chega a tremer tudo aqui agora. Um beijo aqui para a Roberta, para a Yaponira, De Carão que entrou, Manuel. Um beijo para vocês, pessoal. Seja Oi, muito gente. bem-vindo. Beijo. Olha, eu sei que você não é uma pessoa que se assusta fácil. Você já deixou bem claro isso, né? Mas olha, o que é que te fez despertar esse interesse pelo sobrenatural, pelo terror, pelo miticismo, essas coisas assim? O que é que fez você acordar para esse lado? É como eu falei, né? Desde criança eu já escutei coisas estranhas, né? Eu tive algumas experiências a gente chama de natural, porque sobrenatural, na realidade, é só aquilo que a gente não está vendo, mas faz parte do Verdade. mundo natural, né? Quem estuda um pouquinho de misticismo sabe que não existe essa diferença, né? O sobrenatural, ele é parte do natural. Assim como as lendas, os mitos, algumas coisas que a gente acredita estão dentro do natural, né? Então, para mim, sempre foi uma coisa muito assim. Eu não me assusto fácil, mas tinha coisas assustadoras, de fato. Aconteceram coisas assustadoras e que realmente me faziam ter medo. Mas depois eu aprendi que é bastante a gente não ter medo, a gente tem que aceitar como natural e conviver, né, com isso. Dizem até que o sentimento do medo é bom, porque ele não permite que você faça determinada coisa que você está com medo de fazer, aí acaba te livrando que o mal aconteça. Então, o medo ele não é 100% ruim, não é verdade?
o medo é um dos sentimentos primordiais do homem, né? Assim, o amor, o medo, são os sentimentos primordiais. Quando a pessoa vai ler uma história de terror, ela vai querer sentir medo. Ela vai querer sentir aquele medo, mas ela não vai querer ter o que o medo traz, né? Que o medo também traz a morte, traz a dor, traz o sofrimento. E através do terror que a gente produz, o que a gente trabalha, a gente pode dar aquela sensação de medo, simular o medo, um medo seguro, que a pessoa não sente aquela não vai ter nenhum perigo para ela, né? Então isso aí que é legal. É legal. Olha, falando um pouco sobre a sua infância, você falou agora há pouco que ouvia muitas coisas, né, na infância. Olha, tem uma coisa que eu quero compartilhar aqui com meus seguidores também. Aconteceu uma coisa comigo e aconteceu uma coisa com minha tia também, tia Gleikiane. Olha só que interessante. Tanto com ela, tanto comigo aconteceu. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 6 anos, mas olha, eu tenho uma memória tão boa que eu me lembro de coisa quando eu era criança perfeitamente bem. Tem pessoas que falam, como é que tu lembra disso? Então, eu não lembro de coisa quando eu era criança. Olha, eu lembro de bastante coisa. Isso, por exemplo, eu lembro. Eu me lembro que uma vez que eu acordei, eu olhei dormi na cama da minha mãe, né? Quando eu olhei pra cima, tinha uma mão, assim, como se fosse uma sombra de uma mão no teto. Muito grande, tipo, como se fosse uma mão mesmo. E eu falei isso pra minha mãe, aí quando eu falei isso pra minha mãe, ela falou que minha tia, quando era criança, também acordou uma vez e viu uma sombra de uma mão em cima. Não sei o que significa. Não Era tive na medo. mesma casa? Era na mesma casa, no mesmo quarto? Não. Não era na mesma casa. Isso eu sei. Na mesma data, eu não sei te responder, mas na mesma casa não era. Um beijo pra Renata. Pois é. O que é que você sentiu? O que é que você ouviu quando você era criança? Que você falou que teve uma experiência sobrenatural ainda criança. Conta aqui um Essa é pouquinho a pra mim. parte bonita, né, da coisa, porque depois vieram coisas mais pesadas, né? Quando Uhum. eu estava adolescente, tinha um negócio mais barra pesada. Mas quando eu era bem pequena, assim, também nessa faixa de 6, 7 anos, eu não estava dormindo. Eu morava aqui no Recife, numa avenida que ela é comercial. É chamada Avenida João de Barros. Então lá, era minha casa e a casa da frente da minha tia, era a única casa, eram as únicas casas residenciais. E umas pessoas que moravam na rua de trás. Na avenida mesmo não morava ninguém. Na frente da minha casa tinha uma parada de ônibus, certo? Parava, não sei, 20 linhas de ônibus diferentes. E eu Uhum. morava nessa casa, era uma casa antiga, que eu tinha um certo medo dela, porque eu escutava ela rangendo e tal. Só que de madrugada não, de noite, quando eu ia dormir, eu escutava como se fosse um coral, ensaiando perto. E era muito nítido. Era aquele coral de mais de 100 vozes, sabe? Quando você escuta um coral a capela cantando várias vozes. E uma música muito linda, uma música muito bonita. Eu ficava E não tinha escutando e nenhuma perguntava, casa de mãe, show perto, não tinha nada perto que pudesse ser essas vozes cantando. não tinha, porque eu saía eu abria a janela, então eu saía para o quintal para ver. E eu não escutava do lado de fora, eu só escutava dentro do quarto, entendeu? Eu ficava, mãe, Deus você do está céu. escutando? Pai, você não está escutando? Eles não escutavam. Só eu que estava ouvindo isso. E era uma música sem fim, assim, alta, e que era muito bonita mesmo. Isso é uma coisa que eu achava legal, entendeu? Porque era bonito, né? Era uma forma de você ver uma coisa, sei lá, inusitada, né? Uma música não poderia ser tocada. Eu não saberia reproduzir essa música. Ela era feita de altos e baixos de vozes, a capela. E homens e mulheres, né? Assim, centenas de pessoas. E teve uma época que eu parei de escutar isso, né? Aí agora vem o lado mais ou menos ruinzinho. Na adolescência, eu estava assim numa fase muito deprê, eu não estava muito bem, estava em contato com pessoas não muito positivas. E aí eu também comecei a escutar vozes, né? Pedindo ajuda, pedindo socorro, aquela popular paralisia do sono, né? Que a gente tem. Eu tive paralisia do sono durante muito tempo e é assustador quando você não consegue dominar o seu próprio corpo, você sente alguma coisa andando na sua cama, deitando do seu lado, tentando pegar em você, né? Isso é uma coisa muito assim. Eu tenho criação católica, mas a minha mãe sempre me levava no centro espírita para fazer banimento, essas coisas. No centro espírita diziam que eu deveria desenvolver minha mediunidade. Eu não desenvolvi. Eu achei um jeito, através de orações, através mesmo de uma autocura, né? Fazer um bloqueio para essas coisas. Não significa que eu E não às vezes não desenvolvi. escolhe, né? Quero deixar claro que a gente não escolhe isso, a gente nasce com isso, né? Isso é uma coisa que a gente nasce. Agora, é aquela coisa, eu sempre fui mais médium auditivo. Eu vi algumas coisas,
mas eu mais escutava, entendeu? E eram aquelas vozes pedindo ajuda, eram pessoas... Pronto, vou contar uma. Eu estava uma vez deitada, dormindo, e aí eu acordei com a pessoa tocando violão Hã? no meu ouvido. Então, Aí eu tava deitada. Pronto, aí você tá deitada assim, a pessoa tocando um violão bem bonito, né? Aí você fica imaginando, nossa, que lindo. Aí você começa a tomar consciência. Não, eu tô em casa, eu tô deitada. É madrugada, ninguém aqui na rua toca violão. O que que é isso? Aí quando eu escutei esse violão, as pessoas... uma pergunta. Tem alguém Ah, atrás de você mesmo ou é um espírito ali atrás? é o meu esposo. Ele tá vivo, ele tá bem vivo, tá vendo? Tá tchau, Graças a Pedro. Deus. Ele tá vivo, eu garanto. Amém. Teve uma vez, eu fiz uns vídeos, a pessoa perguntava quem é aquele homem atrás de você. É porque eu trabalho na sala. E a gente fez um estúdio de arte aqui na sala. Então, a mesa dele, a prancheta dele fica atrás da minha. Bom, assim, voltando, né? Quando eu escutei aquela voz, assim, a pessoa tocando violão, aí eu comecei a escutar várias vozes no meu ouvido, né? Pede a ela, manda a ela, não sei o quê. Como se eles soubessem, eles achassem que eu sabia quem era que eles estavam querendo se comunicar. Infelizmente, eu acredito que os espíritos que estão do outro lado e que não foram para um plano superior, né? Eles ainda acham que estão vivos, eles acreditam que a gente, como é que eu posso dizer? Eles acreditam que a gente sabe do que eles estão falando, que a gente conhece quem eles estão falando. Então é uma confusão muito grande. Eu acho que esses espíritos que ficam aqui no plano mais baixo, eles não têm a noção de que eles estão mortos, né? Eles acham que a gente pode mandar recado para pessoas que a gente não sabe nem quem eles são de verdade. Olha, o que é que impede desses espíritos irem para a luz? Olha, assim, do que eu pesquisei até agora, o que impede são as coisas, justamente as coisas pendentes, como a gente sempre vê, né? São pessoas apegadas ao corpo, são pessoas apegadas ao mundo, são pessoas que deixaram coisas pendentes, pessoas que... Oh, tem uma pergunta aqui, fala mais sobre paralisia do sono. Atualmente, sofro muito com isso, o que fazer? Bom, é o Clécio, né? Eu tô sem óculos. Clécio, Um beijo, infelizmente, um beijo. Infelizmente, eu não posso dizer o que você pode fazer seguindo uma coisa risca, porque a paralisia do sono, ela tem muito a ver com o seu espiritual. Tem a ver com o que você está passando no momento. Tem a ver com se você está com alguma perturbação, entendeu? Porque isso são sintomas negativos, isso é uma porta aberta, digamos assim. E a gente tem que aprender a fechar essas portas. Ou se voltando mais para a vida espiritual, fazendo mais orações. Eu sempre fazia orações de proteção. Oração mesmo, assim, tipo Santo Anjo, uma oração de proteção que lhe fecha, que vai fechando o seu corpo, entendeu? Pensamentos positivos, né? Infelizmente, não tem fórmula. Verdade. Ó, tem uma menina aqui, Jennifer, ela falando assim, que quando era mais nova, ela também teve uma experiência sobrenatural. Ela e a irmã flutuaram por um palmo. Ela me contou essa Nossa, história. Aí foi pesada, viu? essa foi. Menina, mesmo que a Jean Grey. Mas as pessoas fazem viagens astrais, né? As pessoas conseguem sair do corpo dormindo. Eu meio que bloqueei isso porque eu fiquei com medo. Porque a primeira vez que aconteceu comigo, eu saí do corpo, eu achei que eu ia morrer. Então eu já não quis mais e eu bloqueei. Mas conheço pessoas que fazem viagem astral, vão para outros planos. E lá Olha, conhecem outras pessoas, e assim, interagem com outras pessoas. Isso acontece. quero te contar uma história também aqui para o pessoal também. A minha mãe, ela é evangélica, tá? Ela é uma pessoa bem assim, eu não tenho costume de mentir, eu posso dizer assim, né? Não é perfeito, que ninguém é perfeito, religião nenhuma transforma ninguém em santo, mas eu confio muito nela. Ela morou numa casa nos anos 70 que teve umas coisas meio paranormais nessa casa. Ela passou 4 meses nessa casa, ela, minha avó, meu avô, ambos já falecidos, e minha tia. Aí, 2 dias antes do meu avô morrer, segundo ela, né, eu não tava lá, segundo ela, tinha um jarro numa mesa e o jarro fez assim, ó, flutuou e voou para o retrato do meu avô.
e quebrou na parede. Depois que isso aconteceu, ela saiu de lá. No dia seguinte já saíram. Mas teve outros relatos também, tipo liquidificador ligando sozinho, barulhos estranhos embaixo, panelas batendo. E tudo isso, assim, ela não se importou muito, mas quando teve essa história do negócio que voou, se levantou e voou para a parede, e meu avô realmente chegou a falecer, e tudo isso assustou muito. Até hoje ela é meio assim com isso, né? Segundo ela, ela disse que isso aconteceu, ela e minha tia presenciaram. Bom, Quem pergunta do que é o assunto da casa live, o assunto da live é Halloween, gente. É histórias de terror e relatos sobrenaturais, tá? tanto pode ser alguma coisa relacionada à casa, como relacionada a elas mesmas. Porque se for um efeito, por exemplo, de poltergeist, o poltergeist ele é um evento que acontece em casa que tem criança e adolescente. Certo? Uhum. Então, geralmente, a adolescente que está entrando na puberdade, ou menino ou menina, eles atraem esse tipo de fenômeno de poltergeist. Eu não sei a idade delas na época, né? Tem até um fenômeno numa casa daí de Caruaru, que aconteceu que eram pedras que eram jogadas dentro da casa, tudo voava dentro da casa. Eu achei até engraçado, eu fiz uma postagem, botei a foto da casa, chegou a dona da casa, né? Na minha casa! Eu achei super engraçado isso, né? A gente conversou, ela, não, relaxa, isso aí é besteira. E, assim, às vezes é da casa, nesse caso dela não era da casa, porque ela disse que nunca viu nada na casa, a menina. Mas pode ser relacionado a esse tipo de manifestação psíquica, e aí é mais uma percepção extrasensorial do que alguma coisa realmente espiritual. E pode ser espiritual, né? Se estiver preso na casa. Se preso na casa, acontece sempre, né? Acontece toda vez na casa, né? Ó, tem uma perguntinha aqui de Tiago Oliveira. É verdade que sempre no dia das bruxas a passagem para o mundo dos mortos fica aberta? Olha, essa era uma pergunta que eu ia fazer também, mas já adiantou aqui. Uma ótima pergunta, por sinal. E aí, Roberta? É verdade que no dia dos mortos tem essa tal dessa passagem aí, babado ou não? O Halloween, ele é um feriado, é uma comemoração que tem a ver com o Samhain, né? Das bruxas. O Samhain. A Beltane e o Samhain, que são festivais bruxos, né? Isso aí é uma tradição bruxa mesmo. O Wicca, bruxas solitárias, elas comemoram o dia de hoje. Que a tradução do Halloween é All Hallows Eve, ou seja, a noite onde todos os espíritos estão circulando, né? E tem a ver com isso, tem a ver com o dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Então, o dia de Halloween é o dia que os espíritos... É muito pertinho também, né? É muito pertinho um do outro. Justamente, é por isso que ele é tão perto. Porque um é a consequência do outro. Quando você comemora esse dia, que é o dia em que os espíritos andam pela Terra, logo no outro dia, você vai comemorar o quê? Comemorar entre aspas, né? Você vai prestar respeito, prestar solidariedade, prestar consideração às pessoas que morreram. Então, você vai no cemitério, deixar flores, velas. E é por isso que a gente tem esse ritual. Uma coisa é ligada à outra. A gente não tinha esse costume de Halloween no Brasil, né? Inclusive, tem uma vertente que defende que hoje é o dia do Saci, que foi instituído como o dia do Saci. Assim, eu não sou muito por esse lado. Eu acho que o dia do Saci é o dia do folclore, né? Dia 22. E hoje é uma data que não tem nada a ver com o Brasil, mas está sendo aculturada pelo folclore brasileiro, né? A gente está absorvendo, digamos assim, essa data cultural, né? E é uma data já antiga, é uma coisa antiga que tem a ver com os celtas, com os druidas, com as wiccas, né? Com toda essa visão do mundo. Bacana. Olha, fora isso de sensitivo que você também tem um projeto bem bacana chamado Sombras do Recife. Tem como você falar um pouquinho aqui pra gente sobre esse projeto tão legal? Pois é, o Sombras do Recife, ele é um projeto de literatura fantástica, histórias em quadrinhos. Eu tenho várias plataformas onde eu coloco material gratuito, né? Eu vou nos eventos para vender meu material, meus livros, prints, bottoms, camisetas, tudo isso relacionado. Tem toda uma linha de material relacionado às assombrações de Recife e de Pernambuco. E essa ideia é pegar a assombração de Recife e Pernambuco e dar um background para ela. Não usar só a assombração como ela é, porque a assombração ela é muito plana, né?
Ela é um negócio assim, que começa a dar o jump scare e aí acabou a história. A minha ideia é pegar o background da assombração. Então, por exemplo, tem o Cabeleira, que ele é um cangaceiro, que ele viveu em 1775, mais ou menos. Aí eu pego esse personagem e uso ele na época que ele... E aproveito e mostro a cidade, mostro como era Pernambuco, mostro como era Recife, em 1700, né, nos anos 1700, como as pessoas se vestiam, como as pessoas falavam. Isso na literatura e no quadrinho, né? Eu trabalho muito com... Eu escrevi um romance, que é Os Sombras do Recife, que é um livro, né, que ele é de literatura fantástica, juntando todas as assombrações. E eu tenho a linha de quadrinhos, faço os quadrinhos. Tem esse livro aí para mostrar? Tá sim, o livro... Peraí, só um minutinho, deixa eu pegar aqui. O livro tá aqui. Esse é o livro. Ai, que legal! A capa é minha, né? E ele fala sobre o Papa Figo. Ele conta, basicamente, a história de um Papa Figo, né? Mas todas as assombrações estão presentes. Como se houvesse... Eu vi que tem uma outra pergunta sobre portais, né? Esse livro tem uma história de portal. Porque eu acredito que tem um lugar aqui em Recife que ele é super assombrado e ele é um portal para outro mundo, né? Porque nada acontece... mulher, pelo amor de Deus. Bom, é a Cruz do Patrão. A Cruz do Patrão, ela é uma cruz que foi construída na época que o pessoal ainda usava ali a entrada do porto, por ali pela prefeitura do Recife. Era por ali, mais ou menos, na entrada de Olinda, não sei se você conhece ali, entrada de Olinda, e tem a prefeitura, que você passa, tem o shopping em Itacaruna, por ali. Aí, nesse lugar tem uma cruz, que era uma espécie de baliza, né? A Cruz do Patrão, porque era a profissão da pessoa que cuidava da cruz, era o patrão-mor. Então, era a Cruz do Patrão-mor. E esse lugar, ele existiu em 1850, mais ou menos, mas já tinha uma de madeira fora da cidade. Eles tiraram de um lugar, colocaram em outro mais para dentro, porque alagava muito, terminava, o pessoal não vê da fundura para chegar com o navio. E ele existe até hoje. Só que tem uma coisa, essa cruz, ela nunca foi reformada. Então você está no centro do Recife, no lugar mais assim, moderno que você possa imaginar. E está a prefeitura, aquele prédio gigante da prefeitura, está toda a modernidade ao redor e o lugar parece intocado pelo tempo. Ele é abandonado. Tudo que você começa a fazer uma reforma lá, nada dá certo. Entendeu? Todo prefeito, isso desde 1870 que eu pesquisei, e começou, 70, 80, início do século 20, todos eles queriam fazer reformas lá e não conseguiram. Só Geraldo Júlio, que é o prefeito da gente aqui, já tentou umas 4 reformas lá e não conseguiu. Eles botam tapume, tiram tapume, dizem que vão tombar o lugar e nada dá certo. Então eu tenho certeza quase absoluta que aquilo ali é um portal. Por conta disso. Eu até utilizei no meu livro como portal. Para onde seria esse portal? Bom, eu explorei a história colocando que era um portal para o mundo sobrenatural, né, onde todas as assombrações vivem. E que a forma de você entrar nesse mundo é através do sangue de uma criatura, que é o Papa Figo. Então você precisa do sangue dele para abrir o portal. Tem uma pergunta aqui sobre o Papa Figo, falando que tem muita gente que pode não saber o que é um Papa Figo. O que é um Papa Figo? Bom, o Papa Figo ele existe no Brasil inteiro, né? Mas o da gente, ele é relativo a uma família. O Papa Figo é um tipo de vampiro, certo? Ele tem as mesmas características do vampiro. Ele era assim, a lenda original era um homem que morava no centro da cidade, num bairro chamado Parque Amorim hoje, que era Sítio da Cruz. Se chama Parque Amorim porque a família dele era Amorim. E ele tinha uma deficiência de ferro no organismo e ele precisava comer fígado. Carne, fígado cru, essas coisas. Dizem que era uma doença chamada porfíria. Mas aí as pessoas começaram a colocar a história por cima, dizendo que ele comia fígado de criança, né? Então, que apareciam as crianças mortas. É tipo um serial killer que matava as crianças, tirava o fígado e deixava as moedas sobre as crianças para o enterro. E essa lenda ficou uma lenda muito assim, difundida aqui no Recife, que ele era ajudado pelo Homem do Saco, que era um escravo dele, que ele tinha levado, esse escravo tinha levado ele num pai de santo, e o pai de santo disse para ele que ele precisava comer fígado de criança. E aí ele começou a se alimentar de fígado de criança, né? Tem a história real da pessoa que viveu e que provavelmente comia fígado, dessas coisas de boi, de galinha, era uma pessoa doente. E tem a lenda do Papa Figo, que é justamente essa, que
Ele comia fígado de criança. Ele se alimentava do fígado das crianças. Tô falando que foi o caso, aconteceu nos anos 80, na década de 80, tá aqui falando. Um beijo aí Não, pra isso Manuel, pra foi Jennifer, antes. pro Leandro, todo mundo aí que tá entrando. Como é? Isso foi no século XIX, no início do século XX. Nos anos 80, o que aconteceu foi que circulou umas combis, diziam que eram umas combis, que pegavam crianças, Ah, eu né? fiquei Era sabendo dessa programa. história também. Que Tu viu teve um essa história caminho. também? É verdade isso? A gente tinha medo. Eu lembro que isso, no final da década de 80, eu tava com medo de ser pega pela Kombi. Que a gente tava, eu e uma amiga minha, a gente tava até fugindo da escola, pulando o muro da escola. E se a Kombi pegar a gente, vamos essa uma vez mesmo. A gente tava pulando o muro da escola e ela tava falando dessa Kombi. A Kombi foi nos anos 80. E tinha também nos anos 70 um carro preto. E diziam que também a pessoa pegava a criança, levava e depois a criança aparecia morta. Tudo isso está dentro do imaginário, né? Tudo isso acho que faz parte da lenda, né? Junta uma lenda urbana com outra, vai assim, se transformando com a época. E é por aí. Olha, Roberta, conversando com você, você chegou a falar para mim sobre um caso sobrenatural que você presenciou em uma faculdade aí no Recife. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Aí eu não quis perguntar para perguntar aqui na live. Como é que foi esse teu contato Foi. espiritual na faculdade? É um fantasma universitário? Como é que é esse babado aí? Essa faculdade é a Faculdade de Direito do Recife. Eu estudei lá, eu fiz Direito, mas eu abandonei para fazer artes plásticas, porque eu queria trabalhar com arte, né, e tudo, e eu sempre gostei de artes, então minha formação é de artes plásticas. Uhum, Eu estudei lá e na época que eu estudava eu saía subindo, descendo, entrando por tudo quanto era buraco que tinha na faculdade para conhecer tudo lá por dentro, né? uhum. E eu tinha descoberto uma passagem bem escura, um lugar meio sujo, abandonado, onde o pessoal jogava móvel velho, móvel para reforma, quadro que é para ser restaurado, jogava lá, tinha dobrava assim uma esquina e você subia e tinha um terraço onde você via o pôr do sol. E eu já tinha saído da faculdade, eu estava perto ali, porque eu bem no centro da cidade mesmo. A faculdade ela fica na praça que tem o nome do meu bisavô, que é Adolfo Cirne, que é meu bisavô, que ele foi reitor da faculdade, né, e tudo. E eu estava passando por ali, eu falei, olha, gente, aquela praça dali é do meu bisavô e a faculdade tem um lugar bem legal para a gente ver o pôr do sol. Estava com um grupo de amigos, né? Bora. Aí a gente foi, né? Lá vai a gente. E entramos pela faculdade normal, como qualquer estudante, né? Subimos, eu fui subindo, levando o pessoal e passando por aquelas salas meio sinistras, né? Porque lá é tudo muito antigo mesmo. E a gente foi passando, teve uma hora que eu saí na frente, deixei minha turma e saí andando um pouco mais na frente. Aí passei pelos móveis cobertos, pela aquela coisa meio poeirenta, cheio de teia de aranha, um negócio bem terrível mesmo. Quando eu passei por lá e fui dobrar para subir pelo telhado, a impressão que eu tive foi que tinha uma pessoa ali. Tanto que quando eu dobrei, eu fiz isso, entendeu? Quando a gente vai dobrar uma esquina e vê uma pessoa e a gente já automaticamente já sente que a pessoa está ali, a gente para e bota a mão assim, né, para não bater na pessoa. Então, quando eu Eu quero mandar olhei um assim, beijo uma pessoa... aqui. Quero mandar um beijo Oi? aqui para a atriz Isis de Oliveira, que acabou de entrar. Um beijo, Beijo. meu amor. Continua essa história aí. Menino, quando eu olhei assim, na sombra, tava uma sombra dentro da sombra. Eu nunca tinha visto. Como eu falei, eu era mais de ouvir, né? Aí eu achei que era uma Uhum. pessoa de verdade. Era a sombra de um homem, dava para ver que ele estava de terno, né? E ele parou e ficou me olhando. E era uma sombra, uma coisa negra dentro do negrou, não sei se dá para entender. Era como se dentro ali, onde ele estava destacado, era mais escuro do que do lado de fora. E estava bem escuro, né? Uhum. Eu fiquei esperando ainda alguns segundos, né, que a pessoa se aproximasse. E não tinha pessoa ali, né? Não era uma pessoa. Aí, quando eu percebi que não era pessoa e que não ia chegar perto, eu dei uma carreira tão grande. Eu dei a volta assim e saí correndo. Foi segundos. Quando eu vi, vinha minha turma. Quando minha turma viu, eles estavam vindo, eu estava indo, voltando. Aí eu voltei correndo. Eles correram atrás de mim, né? Aí perguntaram o que foi lá na porta, já na saída. Eu contei para eles, né, ó, gente, isso. E eles disseram que a gente não ia mais, claro, eu não queria voltar ali, né? E na outra semana,
eu pensei assim, eu vou levar um pouco de alento para esses espíritos. Então, eu fui lá, fiz umas orações, toda cara e coragem, né? Cheguei lá, fiz umas orações, né? Depois eu descobri que a faculdade de Direito, ela é muito assombrada, aparecem muitos fantasmas de professores lá. Teve uma vez uma pessoa que foi assistir uma aula, tinha um professor na sala, e ele chegou, sentou, o professor começou a dar aula, e não era professor coisa nenhuma, era um espírito que tinha aparecido, entendeu? Para ele. Dizem que lá aparece toda hora. É um lugar, eu nunca tinha visto, particularmente, eu nunca tinha visto lá dentro, né? Mas essa primeira vez, assim, que eu vi alguma coisa, para mim já foi o suficiente, né? Deu medo na hora, deu, né? Quem que não sente medo vendo um negócio desse, né? Uma coisa meio Eu nunca mais apavorante. vi o mesmo. Olha só, casas mal assombradas. Existe mesmo? Existe. Casa mal assombrada existe. A casa do meu avô, ela era uma dessas. Porque eu não conhecia essa casa, ela foi demolida antes de eu nascer. Mas a minha tia me contava umas histórias assim, tipo, que ninguém ia no banheiro de noite porque tinha medo, entendeu? Escutavam vozes estranhas, viam coisas estranhas. E minha madrinha, né, que é a minha tia, ela me contou a história justamente de madrugada, na hora que estava faltando luz em casa. Muito obrigada, né, por contar uma história dessa na hora que está faltando luz em casa. E ela saía do quarto dela de noite, tudo apagado. Quando ela via, de repente, escutava um Um barulho de uma ótimo porta. horário para contar a história de terror. Fiquei Perfeito. apavorada, né? Madrugada, eu pequena, ela contando essa história para mim. Aí ela dizia que escutava uma cortina, como se fosse uma cortina de teatro correndo, e começava uma cantoria com vozes fanhosas, né? As vozes fanhosas e tudo. Então, essa casa, ela era assombrada de verdade. Era a casa, não eram as pessoas que estavam ali. Né? E existem histórias de casas assombradas, assim, de lugares que eram assombrados por mulheres estranhas. Quando você entrava, a mulher virava uma caveira. Aqui em Recife a gente tem muita história dessa. Credo. Meu Deus do céu. Olha, qual a história assim de. Sei se é essa que você morou, né? Mas qual casa mal assombrada, história de casa mal assombrada que você ficou sabendo, que você falou, caraca, essa daí me deu medo. Tem algum assim? De casa mal assombrada. Tem uma história que é mais ou menos assombrada, né? Que é como eu posso começar. Sim, aconteceu com meu avô. Isso, eu não morei nessa casa, nunca passei nessa casa. Aconteceu com meu avô, que ele estava na sala dele, né, estudando, ele tinha uma biblioteca também. E aí, de repente, ele escutou uma queda de uma coisa na biblioteca, né? Quando ele foi ver, era um livro. Aí ele se abaixou, pegou o livro, abriu logo na primeira página e tinha a dedicatória do sobrinho dele para tio Pedro, que era o nome do meu avô, tal e tal. Um beijo, né? Uma dedicatória. Aí ele pegou o livro, por coincidência, ele olhou para o relógio nessa hora. E aí ele guardou o livro no lugar, né? No outro dia, ele recebeu notícia que naquela hora essa pessoa que tinha dado o livro para ele tinha falecido, exatamente nessa hora que ele recebeu que o livro caiu, né? Entre outras coisas. Existe muita coisa que a gente não faz nem assim ideia, né? A gente tá no mundo real, no mundo físico, mas o mundo espiritual tá todo ao redor de nós, né? Tem mais uma perguntinha aqui, tá? Deixa eu ver. O Tiago perguntou, pode fazer uma comparação dos espíritos do Brasil com outros locais, tipo vampiros e Papa Figo? Pode sim, o Papa Figo, ele parece muito com o vampiro, né? Inclusive no meu livro, quando eu falo do Papa Figo que ele é um personagem, eu coloco isso como uma forma de eternidade. Só que aquela coisa, o vampiro, ele é um ser eterno, mas é muito bom ser vampiro. Vocês já perceberam como é legal ser vampiro? Você Adoraria. fica acordada à noite, né? Tá acordada à noite a noite toda também. Você fica acordada a noite toda, você vive para sempre. Só tem vantagem nisso, né? E a desvantagem de você viver para sempre seria você viver para sempre. Ou seja, se você for cortado em pedaços, você viver para sempre. Se você for colocado num caixão e enterrado, você tá vivo ali dentro para sempre, entendeu? Se você for jogado no mar, você viver para sempre. Aí seria, eu acho que seria um tipo de desvantagem, né? Então Eu também, gosto. tipo, ver as pessoas que a gente ama, que não são vampiros, morrendo, né? Ficando velho. Isso é a desvantagem. Como eu já perdi muita gente que eu conheço morreu,
meus pais, né? Todos os meus tios e tudo. Eu fico imaginando como seria realmente você nunca ter nada de sólido na sua vida, né? Tudo ser tão efêmero e você perder tudo. Eu acho que isso seria a pior coisa no momento. Eu ia logo transformar todo mundo que homem vampiro também. E iríamos passar a eternidade juntos, ó que tudo. A Ou solução. não, né? Você imaginou passar a eternidade com uma pessoa que você depois briga e sei lá. É, pois é. Olha, tem alguma coisa aí muito sobrenatural que aconteceu em Recife que você queira compartilhar com a gente? Como assim? Uma história real que aconteceu? Isso, alguma coisa real que aconteceu em Recife que marcou, assim, poxa, esse conto, essa história aí, esse acontecimento vale a pena ser contado. Bom, a gente aqui tem a perna cabeluda, né? Que é uma lenda local. E O que é a que perna tem gente que cabeluda? Oi? Essa eu não conheço, não. Não conheço a perna cabeluda. Bom, vou Depois explicar. da loura do É banheiro. uma coisa real que terminou gerando uma lenda urbana. É porque tem a ponte no centro da cidade, que é uma ponte toda de ferro. E aí dizem que na década de 70, o pessoal estava passando pela ponte, uma mulher estava passando, e aí ela viu uma perna boiando pelo rio sem o resto do corpo, né? A mulher desmaiou, passou mal, Eu veio IML, recolheu a perna, que era uma perna de verdade, uma perna de homem, né? E aí, coincidiu que na época um jornalista daqui chamado J. Ferreira, oi, que coisa fofinha. Pode continuar. E aí essa perna foi recolhida por IML e não acharam o corpo, só acharam a perna, né? Ficou um Uma perna mistério para cabeluda. sempre. E aí o radialista foi contar uma piada no ar, né? O pessoal escutava muito rádio, não tinha internet. Tô falando de 75, tá? Então, mal tinha jornal, televisão, nem todo mundo tinha, né? Mas todo mundo escutava rádio. Então, ele contou uma piada sobre um cara que chegou em casa e encontrou uma perna cabeluda debaixo da cama. Era sobre traição. Era uma piada boba, né? Só que o pessoal começou a pegar. Eita, J. Ferreira falou sobre a perna cabeluda debaixo da cama. Ai, meu Deus, eu já vi essa perna. Aí começou aquelas lendas, né? Eu vi a perna estava pulando não sei aonde. Eu vi a perna chutou não sei quem. Eu vi a perna me chutou, entendeu? É só uma perna, então. A história é uma É perna uma perna. cabeluda. A ideia é uma perna que ela sai andando, pulando e chutando as pessoas quando ela aparece. Só que eu Gente, preciso imaginar uma perna se arrastando, sabe? Quando eu penso na perna cabeluda, acho que seria muito mais assustador uma coisa se arrastando. Uma perna tremelicando assim nos chão. Imagina uma perna se tremendo e se arrastando na sua direção para pegar você. Eu acho que é muito mais assustador que uma perna pulando. Uma perna pulando eu ia rir. Porque ia ser só uma perna, né? Pulando. É um negócio... Essa lenda virou lenda urbana aqui. Virou em Pesqueira, parece que virou um bloco de carnaval na época. Ficou tão famoso que virou bloco de carnaval, a bloco da perna cabeluda. E correu Pernambuco todo essa história na época. ó, e sobre Caruaru, minha cidadezinha aqui, tem história, tem terror em todo canto, né? Em todas as cidades, pelo visto, tem seus contos de terror. Aqui em Caruaru, tem alguma coisa assim, sobrenatural? Bom, tem uma coisa legal que eu descobri esses dias fazendo uma pesquisa, que tem o cemitério de vocês, né? Aí, de Caruaru. Não sei quem. E esse cemitério, ele era administrado por um senhor. E esse senhor tinha um filho. E esse filho desse homem, ele morava dentro de uma das catacumbas do cemitério. Como assim? Ele morava lá mesmo, vivo, né? Ele pegou uma catacumba e ficou lá vivo, né? E ele saía andando pela cidade, o pessoal achava que ele era um zumbi, diziam que ele era um zumbi vivo de Caruaru. Isso acho que foi em 73. Por aí eu dei uma pesquisada, né? Aí descobri que ele era um homem, que ele tinha se casado muito jovem, e aí ele matou a esposa porque descobriu que a esposa tinha traído ele. E aí ele foi preso, cumpriu a pena e saiu da cadeia. Só que ele não conseguia mais conviver em sociedade, né? Ele não conseguiu se perdoar porque ele cometeu um crime. Então ele saiu da casa, saiu de tudo, abandonou tudo e foi morar no cemitério. De vez em quando ele aparecia pro o pessoal achava que era um morto saindo do cemitério. Né? Porque o casal que ia namorar ali perto do cemitério, ele aparecia pro pessoal, matava do coração a galera, né? E tudo. E
essa história que ele fez uma entrevista para o Diário de Pernambuco, que eu consegui pegar essa entrevista e coloquei no meu site e na minha fanpage. Ele fez essa entrevista e 2 meses depois ele morreu. E aí o que aconteceu? Começaram a sumir dentro do cemitério daí a santos, pequenas imagens, o pessoal não sabia onde é que estavam indo parar essas imagens. E foram desaparecendo, desaparecendo. E só começaram a desaparecer depois que ele morreu. Deixa eu ver se eu abro aqui eu esqueci o nome, deixa eu abrir aqui o nome do Um candidato a vereador aqui de Caruaru, chamado Mando do Som, ele falou que uma história de terror aqui em Caruaru se chama Galega da Cadiza. Eu já escutei falar. Galega da Cadiza. Eu já escutei falar sobre essa história. Essa Galega da Cadiza é uma loira que ficava na frente da... A Cadiza era caminhão diesel SA, né? Que era uma loja de vender. Mas como é que é? Conta pra mim essa história, que eu não tô lembrado. Lendas de loira, né? Que a loira vai, pede carona, entra no carro, pede pra você levar ela para um lugar, de repente desaparece. Agora, tinha os motoristas de táxi que diziam que viam realmente, viam ela, e ela entrava no táxi, eles começavam a conversar com ela, daqui a pouco a mulher ficava calada, quando eles olhavam para trás, eles já estavam no meio do caminho. E aí, quando chegava lá, no lugar, né, o pessoal dizia que tinha morado ali uma mulher, que ela realmente era loira. Ela sempre esquece alguma coisa no carro, né? Para o motorista ir lá levar. Uhum. Tô procurando aqui o nome do cemitério. Tô lembrando da história. Sim, vê aí que cemitério é esse. Cemitério, deixa eu ver. Só não diga que é o Dom Bosco. São Roque. São Roque. Uhum. Não conheço, não. Acho que fica mais para longe. Mas deve ter, com certeza. O nome dele era José Barreto e a alcunha dele era Vovô. E aí ele vivia nesse cemitério de São Roque. Deve ser algum cemitério mais antigo, né? Daí, mais distante. Cresceu muito, Caruaru. Nossa, a minha avó é daí de Caruaru. Então ela Você viu muito aqui? Eu ia bastante. Atualmente eu não tô indo muito, né? Mas eu já fui bastante. Minha avó é caruaruense. Ela era da família Queiroz. Olha só, o que é que se sabe até hoje sobre fantasmas? O que se sabe sobre fantasmas? Não se sabe muito, né? Não existe muito conhecimento sobre fantasmas. Os fantasmas, eles dizem, né? Eu lembrei agora de uma história do Rodine, que ele combinou, né, com a esposa dele, que quando ele morresse, né? E quando a mãe dele morresse, porque a mãe dele morreu, ele ficou tentando entrar em contato com a mãe dele. Ele combinou com a esposa dele, que quando ele morresse, ele iria aparecer numa mesa, né? E ele iria falar uma palavra de passe que eles tinham combinado e que ela iria saber que era ele, que ele estava presente por essa palavra. Nunca conseguiram contatar o espírito dele, né? Então a gente não sabe exatamente o que é um fantasma. Há aquelas coisas, né, sobre impressões. Existe um fantasma que é uma assombração, e a impressão anímica de uma coisa que aconteceu. Então, quando você vê, às vezes, uma cena se desenrolando, alguma coisa que aparece e desaparece, e fica aparecendo e desaparecendo na mesma situação, às vezes é só uma impressão anímica daquela pessoa que passou por ali, pode estar morta essa pessoa. Entendeu? Pode ser só uma coisa que ficou no ar mesmo, ficou no ar. Os fantasmas, eles não têm explicação ainda lógica. Acho que é aquela questão da fé versus a razão. Ou você acredita, ou você prova. Entendi, ó. Mudando de assunto um pouquinho, quando a gente joga no Google falando sobre mundo paralelo, aparece uma infinidade de coisas sobre o Sete Além. Para quem não sabe, Sete Além é como se fosse um mundo paralelo e existe várias histórias de pessoas que já pegaram ônibus e quando desceu estava em Sete Além, foi para o banheiro, fechou o box do banheiro, quando abriu de novo para voltar para algo que ia fazer, estava em Sete Além. É como se fosse esse mundo, só que habitado por seres sobrenaturais. É como se fosse um lado escuro do mundo, né? Como se fosse um mundo diferente, de cabeça para baixo, de trás para frente, uma loucura assim. E tem muitas histórias sobre isso, tem pessoas que contaram que já foi, tem entrevistas, depoimentos, uma infinidade de coisas. O que é que você sabe, assim, que a gente pode conversar sobre o Sete Além? Olha, eu li alguma coisa sobre o Sete Além e agora há pouco, né, eu vi uma reportagem dizendo que descobriram a quarta dimensão.
estão falando que existem outras dimensões. Então, por que não ser uma outra dimensão que a pessoa vai parar lá, né? Porque a gente tem a primeira, a segunda e a terceira dimensão, que é o 3D. E se houver a quarta dimensão, que é a junção desses todos? É como se fosse uma reta que se projeta na sua direção. Se você parar para ver que é um gráfico, a 3D é um gráfico que parece uma parede. Então, dali daquele centro vem algo na sua direção, que seria a quarta dimensão, né? E eu acredito que existem lugares, sim. E podem ter pessoas que têm essa facilidade de transpor esses portais. Portais de verdade, né? Porque a história da Cruz do Patrão é só uma coisa que eu penso assim, né? Mas existem várias pessoas que contam histórias que vão em florestas e conseguem ver coisas, né? E conseguem, através do trânsito, sair do corpo e parar em outro lugar. Então, eu acho que tudo é possível. A gente só tem que manter a mente aberta. Porque a gente não pode fechar nunca a nossa cabeça para as coisas que existem do sobrenatural. Fecha os olhos, mas deixa a mente bem aberta. Exato. Na verdade. Olha, me fala aí, top 5 de filmes de terror que você aconselha aí, indica para o pessoal assistir nesse Halloween. É difícil, tem muito filme bom. Não tem também aí de casa que está assistindo. Fala pra gente aqui qual é o filme de terror que vocês preferem. Me fala aí, Roberto, teu top 5 de filme de terror. Depois eu falo. Eu não gosto muito de jump scare. Eu gosto mais de uma coisa que vai pegando você aos poucos e termina lhe dando medo no final, né? Então tem Espíritos, que é um filme coreano, é muito bom. Caramba, eu recomendo. É muito bom. Espíritos. Os Outros, também é nessa pegada de vai assustando você aos poucos e tudo. Deixa eu ver, Jump Scare da Morte do Demônio, que é Evil Dead, que ele é Jump Scare, mas é muito legal e é divertido ao mesmo tempo. A Morte do Demônio, Evil Dead. A Morte do Demônio é muito A Morte do Demônio. É bem ele pesado, é um filme, né? o antigo, né? Porque o novinho é mais sem graça. É bom ver o antigo. Olha, pode morrer todo mundo, agora não bota um cachorro. Gente, pra que vai botar um danado de um cachorrinho no filme de terror? Aí eu fico pra morrer ali, ó. E geralmente o cachorro geralmente se salva, porque geralmente o cachorro tá vivo, né? Morre todo mundo, mas o cachorro tá lá. Pronto, é o que aí tudo bem. Tem um que eu gosto muito mesmo, que eu acho super inteligente, que é O Segredo da Cabana. Que é aquele que... Não sei se você já viu. Já vi. O Segredo da Cabana é maravilhoso, assim, é bem feito, a história é legal. E eu vi recentemente muito bom no 2, né? Muito bons no... Tem o 2? No Amazon. Oi? Tem o Segredo da Cabana 2, existe? Não, porque quando você assistir o filme, você vai entender porque que não tem o 2. Não pode ter o 2. Filme. É só muito pode ter um prequel, né? Só pode ter pra trás, porque pra frente, né? Eu não lembro quanto tempo que eu assisti, mas eu lembro que foi uma viagem que eu amei o filme. É bem aquele tipo adolescente, tem uma líder de torcida, um fortão, né, uma CDF, e é bem legal, eu gostei muito também. Falta mais um do teu top 5. Sim, aí eu assisti recentemente 2 muito bons lá no Amazon, que é um sobre The Eye, eu acho que é o nome do filme, The Eye, que é a história de uma adolescente que ela mata a melhor amiga, né, e os pais tentam protegê-la. Só posso contar isso, né? E tem um outro chamado Noturno, que é a história de uma menina que ela tem uma irmã gêmea e elas são pianistas e o sonho da vida dessa menina é ser a melhor pianista, melhor que a irmã dela. E aí fala sobre talento, fala sobre qual é o preço que você paga para você conseguir o que você quer, né? Eu gosto muito desses filmes assim, O Sexto Sentido também, deixa eu falar. O Sexto Sentido também é um filme excelente. Eu não gosto muito de pulo, de susto, eu não gosto de jump scare, eu gosto muito de filmes que vão pegando você aos poucos e no fim você fica assim, meu Deus, hoje eu não durmo, entendeu? Veganha. Tinha uma seguidora aqui chamada Veganha que ela perguntou sobre esse, como era o nome. É 7 Além, dá uma pesquisada, tá? 7 normal, além, tudo junto. Joga no Google que tu vai ver, ou então no YouTube, tem muita coisa legal para você saber sobre o assunto. É um assunto muito grande, realmente. E ninguém tem uma informação concreta, né? São casos diferentes. Olha, Roberto, meu top 5 de filme de terror, eu acho que o primeiro lugar tá Invocação do Mal. Eu achei muito bom. Muito, muito, muito bom. Uma história que realmente te prende, te assusta do comecinho até o final. Gostei muito de Hereditário também. Não sei se você já viu. Hereditário é bem legal. Jogos Mortais eu gosto, mas não gosto. Porque eu não gosto de ver ninguém sofrer. Eu prefiro ver 30 satanás
do que ver o povo lá, matando o povo lentamente. Olha, isso aí eu detesto. Mas é um filme muito bom. Jogos Mortais é um filme legal. Eu acho que esses três. Ah, O Exorcismo de Emily Rose, eu gostei muito Muito também. bom. Pesadão. Pesadão mesmo. Tem Midsommar, né, também, que eu acho que é um dos filmes, esqueci de falar do Midsommar, que é um filme de terror de dia, que é do mesmo diretor de Hereditário. Não sei se Não você conheço. assistiu. Como é o nome? Midsommar. Não Midsommar. conheço. É bom? Como se fosse, Midsummer, é como se fosse meio do verão, Midsummer. É porque ele é escrito errado, ele está escrito errado, está escrito como se fosse um dialeto. E é um filme onde ele se passa todo de dia, porque eles vão para um lugar que é uma cidade no interior de um país lá da Europa, né? E onde sempre é dia, porque a noite nunca cai. A noite lá é só 2 horas por dia. Então o filme se passa todo dia, é um filme de terror de dia. E é incrível, é maravilhoso. Eu gosto mais dele do que de Hereditário. Porque ele me deu mais medo do Eu que vou assistir, Hereditário. tá? Eu vou É assistir uma depois que pedida for. para hoje. E o outro filme que eu gostei muito, que inclusive eu vou contar um caso, é sobre A Bruxa de Blair. Eu tenho um primo que ele chegou a ir lá nessa floresta conhecer, e ele falou que a cidade inteira super acredita nessa bruxa de Blair. Que é uma floresta que, inclusive a floresta, ela é totalmente fechada. Você não tem permissão para você entrar dentro. Então, tipo, a gente pensa, se for mentira, por que a própria polícia da cidade vai proibir entrar no local? Teve centenas de casos de pessoas desaparecidas, de histórias mal contadas, de gente que entrou na floresta e não saiu mais, de parte de corpo cortado que apareceu no meio da floresta. E, enfim, são casos e casos. Eu achei bem interessante. Ele chegou aí lá para conhecer que ele estava próximo para fazer um turismo por lá. E estava próximo, ele gostava muito do filme. E ele disse, já que eu tô tão pertinho, era 2 horas de distância, ele foi para lá para conhecer, saber um pouco mais. E achei bem legal. Né? Tem muitos filmes que são baseados em fatos reais. Né? E esses são, para mim, um dos melhores. Tipo, Invocação do Mal, por exemplo, é um filme baseado em fatos reais. É muito Né? bom. E todos os filmes Um que beijo. seguiram, né? Tipo, tem o Invocação do Mal, tem a Freira, né? Todos eles são na mesma linhagem. E dizem até que a Annabelle chegou a se mexer, né, na casa lá, porque tá lá, o museu deles está sob administração, mas estão falando que eles podem, assim, agora que não tem mais as pessoas principais, todos os dois morreram, né, o casal morreu, agora é que a coisa, o bicho vai pegar, vai ter que ter alguém que tenha tanto poder quanto eles para poder manter aquilo ali fechado, né, porque ali tem um monte de objetos endemoniados Era só ali, que faltava, moram amigo. Era no só que faltava museu. 2020 a Annabelle fugir. Né? Não tava A mais verdadeira nada. Annabelle, né? Que tem nada a ver com aquela boneca, não. Menina, Ela é a coisa mais fofinha do mundo. Você olha assim, credo, não. Fica Ó, aí. a nossa live tá quase chegando ao fim, mas eu queria que você contasse um conto para nós agora, que você separou. Pronto, eu vou pegar aqui e vou abrir. Como é que você chama o conto que você escolheu? Ela também é roteirista, gente. Ela escreve histórias de terror. Eu escrevi um conto sobre a velha branca e o bode vermelho, né? Deixa eu ver, porque aqui tá difícil de abrir. Meu computador às vezes é meio lento. Ele tá no computador ainda, porque ele vai pro livro. Que legal. Deixa eu abrir. Olha aí, gente, com exclusividade. Boa noite, Cleidson. Beijo, amigo. Pronto, deixa eu abrir aqui. Um conto de terror. Tá. Deixa eu ver, peraí, rapidinho, porque aqui tá meio ruim de abrir. Deixa eu Tá bom. abrir no próprio Word. É porque tá no Word. Eu formato, né? Deixa formatadozinho já para publicar. Eu tô com esses 2 livros, um de terror e um de crimes, que eu também pesquiso os crimes de Recife e Pernambuco, né? Os crimes antigos, assim, crimes que não foram solucionados. Eu acho bem interessante esse lado também da criminologia, né? Essa parte forense. Legal. Peraí, Assim, não é legal o assassinato, é legal a história, né? A gente saber um pouquinho mais sobre o que aconteceu na terra que a gente mora. É verdade. Que meu computador tá super lento. E às vezes eu fico trabalhando, abro várias abas, né? Tudo. Opa. Eu posso falar um conto da Alamoa para vocês, que tá aqui Pode aberta ser. já. O que você acha?
Ótimo, conta pra nós como é que é esse conto. Pronto. Esse aqui é um conto que eu recolhi de um livro antigo, que eu tô até com ele aqui, que é esse livro daqui, Sob o Céu dos Trópicos. Eu adoro comprar livro antigo. Então eu vou na estante virtual, esse aqui é de 1938. Então Gente, tem eu a lenda amo da estante Lagoa. virtual. Eu amo a estante virtual. É um Ali lugar é uma bom maravilha, né? comprar livros com preços bons. Tanto livros com preços bons como livro antigo, que você não encontra em lugar nenhum. Esse livro mesmo ele é de 1938, então onde é que eu ia encontrar um livro tão antigo, né? E ele conta a lenda da Alamoa, a verdadeira lenda, né? Que a gente acha que a Alamoa é só uma mulher que aparece e que leva o homem para dentro da água, tipo uma Yara, né? Mas não é, né? Então deixa eu botar aqui. A lenda que eu trago é conhecida de quase todos, mas jamais nesta versão. Alguns ditos assombrados tentam trazer história, mas apenas aqui você a lerá na íntegra. Tive sorte de conseguir um raríssimo exemplar de Olavo Dantas, Sob o Céu dos Trópicos, de 1938. Olavo recolheu as lendas diretamente dos mais antigos moradores de Fernando de Noronha, quando a ilha ainda era presídio. A história original é que foi recontada. Eis a verdadeira história da Alamoa. Fernando de Noronha, no passado ainda virginal, era um reino encantado. Este reino era liderado por uma bela e loura rainha. Seu magnífico palácio ficava sobre uma colina, rodeado de casas, enfeites e flores, uma eterna festa de noivado. O mar rendilhava ao redor de toda a ilha, abençoando a todos. Porém, a quilha das caravelas começaram a ferir as águas do Atlântico, ameaçando a lirial beleza daquela terra. O reino precisava desaparecer. Os palácios e casas foram convertidos em massas negras de basalto e as suntuosas galeras em rochedos. O espírito errante da rainha ainda se encontra na ilha. O palácio se metamorfoseou no pico. A sombra da bela mulher vaga, expatriada, e os cães selvagens uivam quando a avistam. Nas sextas-feiras, a pedra do pico se fende na chamada Porta do Pico e de lá sai uma luz. Atrai mariposas e viandantes. Quando um desses se aproxima, vê na porta a loura e linda mulher, completamente nua e com a cabeleira de ouro derretido, à guisa de vestido. A Alamoa, corruptela de alemã, porque para todos da época alemães eram louros, ela o seduz com a voz apaixonada, prometendo delícias dentro do seu palácio. Inebriados pela beleza e pelas promessas, os incautos a seguem para dentro do pico, avistado como castelo. Lá dentro, a ilusão se desfaz. A pedra de súbito se fecha e a bela moça transforma-se em esqueleto. Órbitas vazias, corpo de ossos. O atrevido sonhador desaparece para sempre, mas seus gritos ainda ecoam por dias e dias e são ouvidos por toda a ilha. Caraca, E essa é um lenda... caso de terror que aconteceu em Fernando de Noronha. Isso acontecia em Fernando de Noronha. Só que ninguém sabia dessa história tão completa, assim, falando desse reino, né? Como se fosse um mundo à parte que teve que se transformar em pedras, né? Se transmutar em pedras quando chegaram os portugueses no Brasil. Eu achei muito interessante essa lenda do Alamo. Eu trouxe ela, coloquei ela no livro, ela está no livro 2 que eu estou escrevendo. Muito bacana. Como é que faz para comprar esse livro, Roberta? Olha, os livros eu estou vendendo em dezembro. Eu vou abrir agora a lojinha no final de novembro, porque eu espero que em dezembro eu participe da CCXP, que é um evento que tem de quadrinhos, que eu fui em 2018 e 2019, lá em São Paulo, onde a gente fica num evento, né, que vai muita gente famosa, foi até o elenco de Stranger Things. Ano passado estava o Henry Cavill lá, estava o Reynolds, né, o que fez o Deadpool, ele também foi. Então vai muito ator famoso, tem estreias de filme, de tudo. Esse ano, por conta da pandemia, não teve, mas vai ter online. Então eu vou reabrir a lojinha para poder entregar a partir do dia 15 de dezembro. E aí eu vou estar com o material lá à venda, né? Quem quiser conhecer o material do Sombras do Recife, tem muita coisa gratuita no meu Instagram, no Facebook, eu coloco sempre coisas gratuitas. Eu acho que a internet é a melhor forma de você divulgar seu trabalho. Verdade. Pois é, gente, os alunos aí do terror, pessoas que gostam de história de terror, sigam aí esse Instagram, @Sombras do Recife, porque sempre ela posta contos de terror, histórias de terror, sobre crime, sobre fantasmas, sobre casas mal assombradas, tudo do gênero. Siga aí esse Instagram que você vai se assustar e vai se divertir também.
Verdade. Roberto, muito obrigado por ter aceitado. Foi ótimo o nosso bate-papo. Eu adorei conversar com você nesse Halloween. E foi bem bacana, é um assunto legal, num dia legal. E é isso aí, viva o Halloween, viva o Dia das Bruxas e vamos ser felizes e fazer o bem, né? Não é verdade? Exato. Muito certo. Porque quanto mais bem a gente faz, mais a gente recebe de volta, né? É assim a lei do retorno. Isso é bíblico, isso é tudo, porque é verdade. Se você plantar o bem, você vai colher o bem de volta. É Né? verdade. Eu acredito nisso também. Então vamos fazer o bem, que o bem vai voltar pra gente. Muito obrigado, Roberta. Um beijo pra você, um feliz Halloween, se divirta, tudo de bom. E obrigado aí pra todo mundo que assistiu, que acompanhou essa live. Obrigada, gente, por terem vindo. Próxima Até uma semana tem próxima. mais. Tchau. Esse mês ainda eu vou fazer lives com Maite Proença, com Dedé da Turma do Didi e com mais um Legal. monte de gente bacana. Tá? Então sigam aí meu Instagram também e sigam o Instagram do @Sombras do Recife. Roberta, foi um prazer. Beijo. Vamos se falar mais vezes quando vier a Caruaru, me avisa, tá? Um beijo. Vamos sim, que eu vou querer conhecer tudo que eu não conheço ainda de Caruaru. Beijão, tchau, gente. Um beijo, gente. Muito Tchau, obrigado. obrigada. Tchau.